Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre orientação a objetos e por que que isso é tão importante para as linguagens de programação. Bora lá? Então, já estou aqui com o meu notebook aberto e a gente vai simular como se fosse cadastrar dois funcionários na minha empresa. Então, o funcionário 1, José da Silva, ele vai ter o e-mail da minha empresa e eu vou ter o funcionário 2, a Maria da Silva, também com e-mail específico da empresa. Então, cada funcionário, se eu for precisar utilizar essas informações separadamente, eu preciso criar variáveis específicas para eles, né? E aí, note que algumas partes são comuns a ambos os funcionários. O que a gente pode fazer para melhorar essa lógica, né? E deixar muito mais simples para a gente gravar informações relativas a um funcionário. Imagine que eu precise adicionar um telefone. Vamos lá, o telefone do funcionário 1. Vou colocar aqui o telefone do funcionário 1 e vou ter o telefone do funcionário 2. Se eu tiver 20 funcionários, eu teria que fazer isso 20 vezes. Né? Vou colocar aqui. Colocaria uma informação para cada funcionário. Tá? Então, isso não é muito produtivo. Então, a gente tem uma forma mais fácil de agrupar informações a uma mesma estrutura. Tudo isso aqui, ó, nome, e-mail, telefone, fazem parte da estrutura chamada funcionário. Para isso, a gente vai agrupar essas variáveis dentro de uma estrutura chamada classe. Então, para fazer isso, eu vou criar uma classe chamada funcionário. Por enquanto, ela vai estar vazia, né? Não vou ter nenhuma informação. Vou só definir uma classe. Eu posso fazer, ó, funcionário 1 vai receber o quê? Essa criação dessa estrutura funcionário. Se eu mandar imprimir esse tipo dessa variável, eu vou ver que ela é uma estrutura do tipo funcionário, uma estrutura dessa classe funcionário. Tá? Por enquanto eu não coloquei nada ainda de nome, e-mail, telefone. Eu vou colocar aqui mais para baixo, mas a gente poderia alterar nessa própria célula aqui do nosso código. Vou definir aqui a classe funcionário e vou definir algumas variáveis da minha empresa. Então eu vou ter uma variável comum a ambos os funcionários, todos os funcionários. A empresa que eles estão trabalhando vai ser uma informação comum a ambos, que é uma informação da classe funcionário. Definir a variável empresa. E se eu criar um funcionário dessa classe e imprimir essa informação de empresa, eu já consigo ver que a informação é relacionada à minha empresa. Se eu criar um outro funcionário, eu não preciso colocar duas vezes que a empresa do funcionário 1 e a empresa do funcionário 2 é o nome da minha empresa. Eu simplesmente mando imprimir essa informação, porque é uma informação comum a todos. Tá? Legal, até aí ainda não faz muito sentido, a gente não agrupou ainda o nome e o e-mail. O que a gente pode fazer ainda para deixar algo mais simples de utilizar, algo mais útil para o nosso código? Vou pegar esse mesmo código, classe funcionário, vou definir umas variáveis que eu vou passar no momento que eu for criar um funcionário no meu código que vai estar cadastrado aqui na minha empresa. Eu vou definir esse método, que é um método chamado construtor, em que, no momento que eu for criar um funcionário no meu código, na minha empresa, eu vou criar esse funcionário, vou passar ali o nome, vou passar também o e-mail. Tem o nome, tem o e-mail. Esse método init é o que a gente chama de construtor, tá? O nosso construtor. Esse self, o que é essa palavrinha-chave self? Toda funçãozinha, quando a gente tem uma função dentro de uma classe, né, a gente aprendeu funções, uma das aulas que a gente passou para vocês, né? Quando tem uma função dentro de uma classe, ela é chamada de método, tá? Que é algo que faz parte só das criações daquela classe. Então, ela vai ser executada no momento que eu criar um funcionário aqui no meu código. Eu vou gravar essa estrutura inicial aqui da classe funcionário
E aí eu vou mandar criar os meus funcionários, né? Funcionário. Preciso passar o nome do funcionário, o José da Silva, e o e-mail, josesilva@empresa.com. Vou fazer isso para o funcionário 1 e para o funcionário 2. Aqui vai ser a Maria da Silva, com outro e-mail. Legal, já tem essas duas informações. Criei os funcionários aqui no meu código. Cada funcionário vai ter informação de nome, de e-mail e a informação de qual empresas que eles estão trabalhando. Tá? Essa informação self tem a ver com essas criações, que a gente chama de objetos, que a gente vai ver mais para frente. Então, essas criações vão ter todas essas variáveis que estão aqui dentro: empresa, nome, e-mail. Aí eu consigo imprimir essas informações de uma forma simplificada. Funcionário 1, qual que é o nome? Vou imprimir também as informações do funcionário 2 para ver se cadastrou corretamente. Tá? Então, dessa forma, eu tenho a definição inicial da minha estrutura funcionário, que a gente chamou de classe. E dentro dessa classe eu tenho 3 variáveis que eu não preciso ficar repetindo, né? Empresa 1, nome 1, e-mail 1. Eu não preciso ficar fazendo isso para cada funcionário. Eu defino que todo funcionário da minha empresa vai ter as informações de nome e e-mail, por enquanto, e a informação da empresa que eles trabalhem. Tá? Dessa forma, eu não preciso ficar repetindo essas informações. Então, o que eu posso fazer com esses funcionários? Eu posso ter uma lista de funcionários. Vou criar aqui uma lista de funcionários. Uma lista vazia, né? A gente aprendeu lista também em outra aula. E aí, eu vou adicionar esses funcionários na lista. Adicionar o funcionário 1. Vou adicionar o funcionário 2. Adicionando os funcionários, eu posso percorrer essa lista e mostrar informações a respeito desses funcionários. Para cada funcionário na lista, o que eu vou fazer? Vou imprimir aqui uma informação, né? Vou colocar um separador inicialmente. Vou imprimir aqui, ó, funcionário, nome do funcionário. Vou imprimir também o e-mail dele. E posso imprimir também a informação comum a ambos, que é a empresa, né? Funcionário.empresa vai me dar a informação da empresa. Terminando, vou colocar mais um separador para ficar visualmente legível e mais fácil para a gente, mais agradável. Tá? Vamos imprimir esses caras aí. Tem o José da Silva, da empresa Minha Empresa, e tem o e-mail específico dele. Tá? Eu não precisei ficar falando funcionário 1, me dê seu nome, funcionário 2, me dê seu nome. Eu simplesmente pergunto as informações para cada criação dessa classe funcionário, para cada objeto dessa classe funcionário. Tá? Outra coisa, eu consigo adicionar ações para essa classe. Então, recapitulando, o que a gente pode fazer? Vou criar uma outra classe aqui, que é uma classe cachorro, que vai ter uma informação comum a todos, que é a raça, vira-lata. E vou definir o quê? Que no momento da construção, quando eu definir uma estrutura que vai ter as informações do cachorro, eu vou passar aí o nome do cachorro, do meu animal de estimação. E aí, o objeto criado vai receber esse nome que eu passar no momento da criação. Então, esse self.nome quer dizer, esta instância desse objeto cachorro, essa criação do objeto cachorro, vai receber o nome que eu passar por parâmetro. Se eu fizer o seguinte, ó, cachorro 1 vai receber a construção aí vou chamar esse método construtor e vou passar o nome. Veja que eu tenho 2 parâmetros. O primeiro eu não preciso passar nada, ele é obrigatório. Toda vez que eu tenho uma função dentro de uma classe, essa primeira informação self, ela é obrigatória a gente utilizar, que
faz uma referência aos dados da criação daquela classe, daquele objeto. O segundo parâmetro e os próximos eu tenho que passar as informações. Vou passar aqui o nome do cachorro. Vou mandar imprimir aqui para ver se está tudo certo aí. Cachorro 1 me deu seu nome. Criei aqui o nome, ou melhor, o animal cachorro 1. E o nome dele é cachorro porque no momento da criação eu passei essa informação para a minha classe e ele criou o que a gente chama de objeto, que é uma criação daquela classe. Objeto e instância é a mesma coisa, tá, gente? Dentro do conceito de orientação a objetos. Eu poderia criar um outro cachorro. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Cachorro 2 vai receber a criação da classe cachorro, que dentro desse cachorro 2 ele vai armazenar informações de nome e raça também. Aqui vou ter um outro cachorro e vou imprimir aqui as informações dele. Cachorro 1 e cachorro 2, vou ver aqui os nomes desses animais. Eu tenho as informações dos nomes desses cachorros e cada informação está contida dentro dessa estrutura cachorro 1, que vai ter as informações de nome e de raça. Tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso definir as ações que esse animal pode fazer. Então, o meu cachorro vai poder latir. Né? Vou criar aqui um método latir. O self é obrigatório. E dentro dele, vou mandar imprimir a informação de qual cachorro que está latindo. Tá? Para a gente saber de quem que a gente está falando. Eu vou imprimir uma saída formatada aqui. E vou concatenar com a informação do nome. Esse self a gente vai usar para fazer referência ao animal que já foi criado aqui no meu código. Vou executar essa classe, essa célula, e ele vai, depois que eu executar essa célula, eu vou conseguir instanciar esses objetos e utilizar aí o método latir. Se eu chamar aqui o método latir, ele não recebe parâmetro nenhum, o self ele fica oculto, não preciso passar para ele. Vai mostrar que a Lucy está latindo. O animal cachorro 2, que é o nosso animal chamado Lucy, ele vai ter sido criado na memória e vai ter as informações de nome, vai ter informação de raça, né? Eu posso imprimir a raça dela também. E se eu executar qualquer ação dentro desse animal, ele só vai mexer nesse animal, não vai interferir nas variáveis do cachorro 1. Não vai mudar os dados desse animal. Eu posso colocar a idade, né? Por exemplo. Posso passar aqui a idade desse animal. Então, quando eu for criar essa construção dessa classe, vou ter que passar mais uma informação, que é a idade. Cachorro 1, 1 ano. Cachorro 2, 11 anos. Então, perceba, quando eu crio essa instância dessa estrutura chamada cachorro, se eu imprimir aqui a idade de cada um, ela vai ser específica de cada criação. Eu vou pegar aqui idade do cachorro 1 e idade do cachorro 2. São individuais. Uma variável não interfere na outra. Eu consigo garantir que as informações são separadas para cada animal. Isso garante que eu não mexa indevidamente nas variáveis de outro objeto, que eu não confunda qual objeto que eu estou mexendo. Legal, o que eu posso fazer além disso? Tem mais um método interessante que eu queria passar para vocês, que é esse método str. Ele vai me dar uma representação da estrutura dessa classe cachorro, né? Vou passar aqui o self dentro dele. Toda vez que eu mandar imprimir o objeto inteiro, ele vai me imprimir essa saída bonitinha formatada, tá? Vou mostrar aqui, sem executar esse código, o que ele imprimiria. Colocando aqui os dados do animal, né, que vai ser criado. Vou colocar também a idade que a gente passou aqui para ele. Antes de executar isso, vamos imprimir aqui o objeto inteiro, o cachorro. Vou colocar aqui embaixo. Imprima o objeto cachorro. Aqui o cachorro 1, né? Só para a gente ver. Ele vai falar que ele é da classe cachorro e está na posição tal da memória. Tá?
Isso aqui não é muito intuitivo, não é muito legível para a gente, humanos, né? Para isso, a gente cria esse método especial que vai retornar as informações dele de forma formatadinha, bonitinha, para a gente conseguir ler. Vou executar agora essa classe, vou instanciar de novo os animais. E agora sim, vou imprimir o método, vou imprimir o objeto cachorro. Agora sim eu consigo ler, né, que ele é vira-lata, nome Toby, idade 1 ano. E o cachorro 2, mesma coisa, vai imprimir as informações separadamente para o cachorro 2. Também é vira-lata, Lucy, com idade 11 anos. Tá? Então veja como é fácil a gente criar objetos da classe, de qualquer classe, né? E garantir que eu vou melhorando essa classe com o tempo. A gente cria uma estrutura inicial e com o tempo a gente vai adicionando recursos, adicionando métodos para esse cachorro. Eu vou dar mais um exemplo, que é para a gente fixar mais esse conceito de classes e objetos. Então vou criar aqui uma nova classe, vou chamar ela de classe carro. E eu vou falar que a marca dos carros dessa classe, todo mundo eu criar, todos os carros que eu instanciar, vão ser da marca Ford. E aí eu vou inicializar usando o construtor. Todos os objetos eu vou ter que passar pelo menos a cor dos carros que eu for construir dessa marca Ford. Então, passando a cor, eu vou receber esse parâmetro. E vou definir também um método, que é um comportamento desse carro. O que ele pode fazer, né? Ele vai poder acelerar, passar selfie, que é obrigatório, e a nova velocidade que ele vai incrementar. Para isso, eu vou pegar uma variável velocidade, que eu não criei ainda. Vou criar aqui velocidade. Inicialmente, ela vai ser inicializada com velocidade 0. Quando eu receber o parâmetro, eu vou incrementar a velocidade com o que for passado por parâmetro. E finalmente, eu vou definir o método para poder imprimir esse carro, esse objeto, quando ele for criado, e dar uma resposta legível para humanos, né? Dar um retorno que a gente consiga entender. Para isso, eu vou dar uma saída formatada aqui, em que eu vou concatenar a marca, que eu vou mostrar aqui, a marca do veículo, né? Com a cor do carro. E finalmente com a velocidade atual dele. Pronto, vou executar essa classe aqui, ela gravou a classe, a estrutura, e vou instanciar dois objetos dessa classe carro. Carro principal, vou criar aqui uma instância da classe carro, vou passar aqui, vai ser da cor preta, preto. E um carro reserva, para dias de deu algum problema com o carro, ou em algumas cidades tem rodízio, né? Carro branco. Eu tenho dois carros. Se eu mandar imprimir aqui o carro principal e o carro reserva, vamos ver aqui o que acontece. Print, carro reserva. Eu tenho lá o carro principal é preto, os dois estão parados, né? Mandei acelerar ainda. Vou mandar acelerar o carro principal, tirei ele da garagem, vou mandar ele acelerar. E veja, ó, quando eu coloco o ponto, ele já me lista todas as propriedades do meu carro. Ele tem cor, marca e velocidade, né? Todos esses atributos. E eu posso executar esse método acelerar. Como parâmetro, eu tenho que passar essa nova velocidade aí para esse método. Vou passar aqui 10, ele vai acelerar de 10 em 10 km por hora. E na sequência, eu vou imprimir aqui a velocidade desse carro. Ah, faltou o selfie aqui. Vou executar de novo, porque quando eu mandar acelerar, ele vai acelerar a velocidade daquele carro que foi criado. Tá?
Vou criar de novo aqui o carro principal e o carro reserva. Agora sim, vou mandar acelerar o carro principal. Se eu executar isso mais de uma vez, ele vai pegar a velocidade anterior e vai incrementar em mais 10 km por hora, dando 20. Se eu fizer isso para o carro reserva, vou mudar aqui para o carro reserva. Vou mandar imprimir a velocidade do carro reserva. Ou melhor, carro reserva. Vai estar 10 km por hora, enquanto o carro principal vai estar em 20 km por hora. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue definir a estrutura de uma classe, né? A classe, ela agrupa uma série de variáveis que pertencem a uma única entidade, né? O carro aqui tem marca, tem cor e tem velocidade, que a gente chama de atributos. Eu vou ter aqui o construtor da classe, o método, que são as ações que esse objeto vai ter depois que ele for construído, e aqui a representação textual desse carro, tá? dessa classe que a gente criou. Tá? Dessa forma, eu consigo definir classes com inúmeras funcionalidades que eu consigo utilizar ao longo do meu projeto. A gente vai perceber que o Python já deixa algumas classes criadas para a gente e que a gente simplesmente importa e utiliza métodos dessas classes. Tá? A gente vai ver que o Pandas, por exemplo, a biblioteca Pandas, utiliza bastante desse conceito. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Por que a gente utiliza classes e objetos, né? A gente consegue agrupar várias informações dentro de uma classe, de uma estrutura chamada classe, né? E aí, ao invés de ficar procurando essas variáveis no meu código, eu agrupo tudo num lugar só e depois eu chamo as informações que eu sei que já existem naquela classe. Eu posso incluir novas informações, simplesmente executando de novo aquela classe, e aí todas as criações dessa classe, que a gente chama de objetos, vão ter acesso a essas novas variáveis. A orientação a objetos ela é muito mais ampla. Ela tem conceitos como herança, polimorfismos, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Agradeço o tempo de vocês e até a próxima.